A humanidade, eu acho que estava na adolescência, nessa fase. Não sei se a gente saiu da adolescência ainda, né? Mas tudo bem. Também não sei, mas que isso parece recorte. Pode ser. Entendi o que você falou. A adolescência por conta de tudo é novo. Tudo né? é novo. Entendi. Talvez agora, no período que a gente está contemplando. E aí, Zé? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui para fazer uma viagem nessa onda histórica pelo nosso recorte ocidental da música. Então vamos olhar para a Renascença. Sim, chegamos lá. Chegamos lá, depois de muitos séculos de viagens históricas. Então, Renascença é um período muito forte das navegações que vão para outros continentes, que vão explorar matéria-prima em outros continentes, em outras civilizações. Muito forte nesse olhar do ser humano querer olhar para si e resgatar essa cultura clássica que veio desenvolvida pelos gregos e pelos romanos. Então vamos olhar o que nesse momento a humanidade, qual é o recorte dela que leva ao desenvolvimento da música nesse período. Então é isso que vamos falar nesse episódio. Sim, mais ou menos o que levou até aí, né? Eu acho importante a gente ressaltar nessa primeira parte, pontuar algumas coisas de um contexto histórico que vai fazer a gente entender o que de fato chegou na Renascença. Porque acho que a gente não pode dizer que a Renascença foi uma ruptura entre a Idade Média e o período renascentista, porque ele é de fato um desenvolvimento, mas o que é muito louco é que na Renascença, depois que o conceito da Renascença está ali formado, quando você olha para trás, parece que a Idade Média está em outra dimensão. A gente está falando de 2 séculos. A Idade Média começa a decair ali no final do século XIV, início do século XV. O marco final da Idade Média é a queda de Constantinopla, em 1452, acho. Meio do século XV. E a Renascença, final do século XV, todo o século XVI até o início do século XVII. A gente estava conversando antes, a gente sempre gosta de conversar antes desses episódios. E uma coisa muito marcante, vai pra gente iniciar, mas aprofundar essa história, essa questão do feudalismo. Fala um pouco disso pra gente, Zé. É legal a gente pensar o que era, para entender o que foi essa virada de pensamento, né? O que foi o pensamento humanista, que foi essa virada de olhar do homem que era só para Deus e não tinha a si como algo relevante e significante. De repente, na Renascença, o homem começa a olhar para si como a obra-prima de Deus. Não tem esse descolamento, né? Quando a gente fala o homem agora é o centro do universo no pensamento humanista, não significa que todo mundo virou ateu naquele momento, muito pelo contrário, a religião ainda tinha seu papel muito presente e muito forte. Mas o que acontece é que o homem deixa de se olhar, deixa de ter Deus como a única grande importância e se vê como uma obra dele, e se vê um instrumento dele. Então tudo aquilo que antes era feito pelo homem, que era mais ou menos renegado pela moral religiosa, os instrumentos que não faziam muita parte da prática religiosa, porque tudo aquilo que era feito pelo homem de alguma maneira era profano. Isso se inverte na Renascença, né? E o que é feito pelo homem é divino, porque se Deus deu para nós essa inteligência, se Deus deu para nós essa habilidade manual de construir coisas, se Deus deu para nós a capacidade de questionar, de perceber, de raciocinar e de aprender, então isso é tão divino quanto o próprio Deus. Ou seja, cansaram de ser mandados, simplesmente. Basicamente, continuaram sempre, né? As estruturas de poder, elas nunca se desfazem, elas só se deslocam. Eu acho que é legal a gente falar então do que acontecia na Europa feudal, por exemplo, antes do Renascimento. Você tinha ali uma estrutura que era muito clara no feudalismo, você tinha os senhores feudais, né, eram os pequenos feudos, as pequenas vilas, e os reis, que não eram monarquias ainda nacionais, né? Você tinha pequenos reinos e tal, vários dos países que a gente conhece hoje como uma nação eram pequenos reinos subdivididos, enfim. E foi assim em vários deles durante muito tempo. Os reinos, a igreja e o
os senhores feudais, né, e os centros feudais. A grande maior parte da população vivia em absoluta miséria, que eram os camponeses dos feudos. As pessoas que tinham a chance de conseguir arrendar um espaço de terra, tinha aquela terra ali para cultivar o seu trigo, seja lá o que for, ou criar o seu gado. Só que qual é o pulo do gato aí? Você podia cultivar a sua terra, desde que você tivesse feito antes o cultivo da terra do senhor feudal. O que você fazia com isso que você produzia e que o senhor feudal produzia? Você vendia nas feiras feudais. Então você ia lá vender o seu trigo, ia vender o seu leite, ia vender essas coisas nessa feira. O seu só podia ser vendido depois que você tivesse vendido o do senhor feudal. A grana que você vendia, as coisas do senhor feudal, ia toda para ele. A grana que você vendia, que você ganhava vendendo as suas coisas, vinha para você, mas ainda parte dela ia como imposto. A grande riqueza da época do período feudal era a posse de terra. Então quem tinha terra de verdade, porque o camponês não tinha terra, ele tinha o direito de usar. Quem tinha terra é quem tinha grana. Se você nascia pobre, você basicamente ia morrer pobre e seus filhos também. Não tinha nenhuma possibilidade de ascensão social. Como a gente conhece atualmente um pouco a referência das castas num país como a Índia, para alguém que tem essa referência, é o que a gente pode fazer de analogia. Exato. O sistema feudal se enfraquece, as monarquias se fortalecem, começam a se estabelecer reinos nacionais, e a igreja, nesse final da Idade Média, né, num período para frente da Idade Média do sistema feudal, se configura na maior detentora de terras, por vários motivos, entre eles as guerras. Tinha uma relação política muito estreita entre os reinos e a igreja. Cada guerra que era travada, conquista um território, parte dele doava para a igreja. Senhores feudais de grandes porções de terra, até por uma questão filantrópica, que a igreja fazia de fato esse trabalho, muito menos do que podia, mas fazia. Então, grandes senhores de terra doavam parte de terras para a igreja. As pessoas morriam, deixavam testamento de doação de terras para a igreja. O fato é que ela se configurou numa grande e poderosa detentora de terra na Europa Ocidental e, consequentemente, muito rica e muito poderosa, porque a terra significava dinheiro. Dos reis, dos nobres, ela configurava esse papel de privilégios para que ela pudesse também se alimentar disso, porque ela tinha a força vinda desses acordos também, né? E o que acontece é que, com isso, ela acabou virando um enorme instrumento de poder e se desvirtuou muito desse caminho religioso, desse caminho espiritual em que, em tese, ela deveria cumprir. Porque é feito por homens e são todos gananciosos, não interessa de onde, em que lugar, em que época do mundo. Vamos pensar uma coisa, se existiam essas navegações, essas embarcações que foram ir atrás de matéria-prima, de coisas valiosas, então aqui as invasões que ocorreram nas Américas, no continente africano, na Ásia, enfim, o que isso refletindo para esse contexto de sociedade da Renascença, o que isso traz? Vamos refletir um pouco então disso. Qual o poder que traz então para a sociedade como um todo essas mudanças? É interessante você falar das rotas de navegação porque ainda que boa parte dessas navegações tenham culminado em processos de grande exploração, como aconteceu nas Américas, por exemplo, as navegações em si focavam em quê? Estabelecimento de rotas de comércio. Isso, lá atrás, o que acontece? As cruzadas. As cruzadas, em tese, eram para reconquistar Jerusalém. Isso foi um objetivo, foi o objetivo de muitos até o fim. Mas o fato é que descobriram que com as cruzadas, outras coisas, outros grandes benefícios poderiam vir. Já naquela época, entende-se que a guerra traz grana, sempre trouxe. E as cruzadas, a última, por exemplo, foi conhecida como a Cruzada do Comércio, porque ela foi feita desde o início para estabelecer rotas comerciais. Essas rotas comerciais chegam onde? Na comunicação entre Ocidente e Oriente. Itália. Isso se reflete na música? A Itália também, de alguma maneira, ali vira o centro da Renascença? A Itália é onde começa a Renascença. Com as cruzadas, todo mundo que estava antes fechado no seu gueto, no seu feudo, começa a viajar, ou tem por ali, pelas suas cidades, passando milhares de pessoas, né, de exércitos e tudo mais. Esse exército precisava comer, esse exército precisava se vestir, esse exército precisava tomar vinho. Então, de repente, aparece um monte de consumidor para suas coisinhas ali. E com isso também melhoraram as estradas. E o fato é que elas estabelecem essa rota de comércio, essa ligação direta com o Oriente através da Itália. O que acontece ali? Agora está começando a circular uma nova maneira de fazer negócio,
que é, antes você tinha o seu trigo, você precisava que o seu vizinho precisasse de trigo para você poder oferecer para ele a troca daquilo que ele tinha. E você tinha que dar sorte do que ele ter, se é algo que você precisa também. Com o comércio, o que acontece? Começa dinheiro, obviamente não o dinheiro de papel que a gente conhece hoje, mas começa a se trocar por uma outra maneira, universal de valor. Então eu dou meu trigo para você, você me dá esse negócio aqui, esse negócio ouro, prata, com pedras preciosas, qualquer coisa de valor. Com isso, que é aceito em todo lugar, eu consigo comprar o que eu quero. Começa aí o acúmulo de riqueza, começa aí o capital. Uma ascensão comercial, uma ascensão de uma classe começa em cima do comércio. Antes concentrada na igreja, nos senhores feudais e nos reis, agora ela começa também a passar para a mão de alguns grandes empresários ligados ao comércio. Uma das coisas que também contribuiu para um princípio de mudança nesse cenário econômico da Idade Média, no século XV, principalmente no século XV, foi a peste negra. Muita gente diz que a peste negra, como ela matou muita gente na Europa, ela esvaziou os centros urbanos, porque onde tinha muita aglomeração foi por onde ela se espalhou. Não tinha vacina, não tinha saneamento. Como ela limpou as cidades, isso foi na metade do século XIV. No século XV, começou uma espécie de um florescimento urbano, porque as cidades começaram a ter pouca mão de obra, então começou a ter oferta de trabalho. Esse trabalho começou a ser bem remunerado, porque não tinha quem fazer, né? E morar numa cidade, por exemplo, começou a ser mais barato, porque tinha um monte de casa vazia e ninguém para morar lá. E vai mudando um pouco a configuração econômica mesmo, mudando um pouco a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral, ainda que de umas mais, outras menos, mas mudou um pouco. As coisas começaram a se transformar ali. Então, nesse período histórico, existe uma necessidade de um equilíbrio, pelo que a gente está aqui conversando, que é o equilíbrio entre manter uma questão da espiritualidade, de uma religiosidade, mas resgatar uma cultura clássica greco-romana. Então, esse resgate dos clássicos. Vamos falar um pouquinho disso assim agora. Eu acho interessante essa melhora da qualidade de vida, porque a cultura, a arte, acaba sendo algo que reforça uma melhora na qualidade de vida de uma população. Sim, porque ela é o reflexo, eu acho, de uma mudança na sua autoconfiança. E é interessante, então, a gente olhar para isso, como a Itália sendo o centro desse período da Renascença, esse território geográfico da Itália é o território de Roma. Itália era um fervilhão de coisas, muita gente passando, muitas culturas diferentes, era o centro comercial ali, né, a comunicação entre Ocidente e Oriente, como a gente falou, e ela era um lugar físico onde aconteceu Roma, que é esse elo mais próximo com a cultura grega, né? E se a gente pensar o berço da cultura em si como a Grécia, né? Roma foi mais ou menos que um carrinho de mão que trouxe de um lugar e levou para o outro. Com a queda de Constantinopla, muita gente de Bizâncio, que era uma antiga e importante cidade grega antes do Império Romano ainda, refugiados de Constantinopla, eles vêm para onde? Vêm para a Itália. Então ali estabelece-se um contato muito grande com essa cultura clássica romana, essa cultura grega. E a cultura clássica e a cultura grega ia muito ao encontro do que estava se configurando ali na época. Era uma cultura onde as artes, as ciências, a natureza, a maneira de olhar o universo, a inquietação pela descoberta, era uma coisa que era muito presente na cultura grega. E isso brilha aos olhos dessa nova maneira de ver o mundo que está acontecendo ali na Renascença. Pensando nesse contexto artístico, uma figura muito marcante para a gente até hoje é Leonardo da Vinci, que tem a Mona Lisa, esse retrato humano cheio de traços, com foco, e é o quadro um dos mais famosos até hoje, assim. E é muito interessante a gente puxar a nossa conversa para as artes. Vamos falar um pouco desse olhar assim artístico. Tá. O Renascimento muda muita coisa em tudo, né? Esse pensamento humanista e o contato com a arte grega e romana. Na escultura, eles voltam a olhar com essa admiração para o corpo humano, para o nu, né? Essa força vital, divina. Então tem um pouco esse resgate estético desse tipo de escultura. O estudo de anatomia estava muito ligado com a escultura e a pintura. Eles estudavam a anatomia humana para poder pintar corretamente a proporção, para poder pintar os músculos de uma maneira correta. É uma curiosidade isso, porque a necessidade tão grande de você poder entender quem você é, pensando por essa questão da matéria,
que você precisa cercar isso de diversas maneiras. Então é pela escultura, é pela pintura. O fascínio por essa descoberta de, nossa, somos algo, né? O fascínio por isso, e é uma coisa que se traduziu na pintura, se traduziu na escultura, enfim, né? Tudo sofreu muita transformação, né? Nesse período da Renascença. A pintura, por exemplo, que era feita na Idade Média, era essencialmente bidimensional, era um plano chapado com uma proporção simbólica, onde aquilo que era mais importante tinha um destaque maior no quadro do que aquilo que era menos, sem se preocupar, por exemplo, com as proporções reais das coisas. A pintura da Renascença, já por outro lado, estabelece o que a gente conhece como perspectiva, busca essa tridimensionalidade. A arquitetura, por exemplo, foi chamada de arquitetura a partir daí. Esse olhar, esse conceito artístico da arquitetura começa na Renascença. Os grandes arquitetos da Renascença eram essencialmente artistas que às vezes não tinham muita experiência com obras. E ela deixa de ter aquele lugar funcional e às vezes assimétrico da Idade Média para tomar um lugar das ideias, das proporções divinas, né, da geometria divina, da perfeita simetria e coisas do tipo. Uma coisa que me faz pensar enquanto a gente está compartilhando tudo isso é pensar o quanto que todos esses desenvolvimentos de arquitetura tão rebuscada, um olhar tão bonito, essa questão da anatomia, da geometria, dos quadros, a gente pensando na pintura, só um recorte da sociedade tinha direito a usufruir de todas essas experiências novas. Porque se você vai pensar num quadro, o quadro só quem era retratado eram as pessoas que tinham poder. Os que não tinham poder, eles só estavam ali de alguma maneira para ilustrar o poder do outro. Não é muito diferente do que é hoje. Tem uma coisa interessante que se configura na idade, nesse período, que são os mecenas, a figura dos mecenas. Sim. Né? Isso influencia muito a maneira como a música, como a arte de uma maneira geral vai ser feita na Renascença. Porque tem a imprensa também, né? Quando eu falo imprensa, a impressão gráfica. Da onde é a origem da palavra. É onde é a origem da palavra. Isso começa mais ou menos nesse período. Então, tem o florescimento das universidades. O que acontece? Você tem um conhecimento que começa a ter a possibilidade de circular entre outros centros, que não só a igreja, centros que agora têm dinheiro para bancar essas coisas, para comprar um livro, porque não era barato como é hoje. Não que hoje seja barato, né? Mas enfim, na época era muito mais caro. Pessoas que podem comprar esse livro. Bom, vamos pontuar agora a síntese dessa contextualização histórica, já que de música a gente ainda não falou. Muita coisa aconteceu nessa transição da Idade Média para o Renascimento. O sistema feudal enfraqueceu, as cruzadas estabeleceram uma rota de comércio, tendo a Itália como um dos principais pontos de contato entre o Ocidente e o Oriente. As pequenas províncias feudais começaram a dar lugar à formação de reinos e se fortalecem as monarquias nacionais com maior escopo e liberdade econômica. Acontece um florescimento urbano, novas cidades aparecem, outras crescem, surgem as primeiras organizações profissionais das classes trabalhadoras, demandas desenvolvem os ofícios. Essa e outras transformações do cenário medieval possibilitaram algo inédito, a ascensão das classes sociais. Grandes mercadores, empresários, agiotas, se constitui um novo cenário de riquezas através do comércio, onde a exploração, antes na mão dos reis, feudos e igreja, agora estava também nas mãos de quem controlava o comércio. Pintamos esse cenário, agora podemos posicionar os elementos desse quadro. O pensamento humanista e a filosofia renascentista, que se conecta com a cultura clássica greco-romana, começa na Itália em meados do século XIV. A gente falou que a Itália é um centro comercial, muita gente circula, o desenvolvimento econômico proveniente do comércio parte dali. A Itália é o espaço físico onde esteve Roma, o elo mais próximo com essa cultura clássica greco-romana, além dos bizantinos que se instalaram lá com a queda de Constantinopla. No século XV, o movimento se espalha por toda a Península Itálica. E por que a cultura clássica? Porque foi quem mais próximo representou esse olhar para a racionalidade, a ciência, a natureza, o conhecimento e a valorização do homem e de suas virtudes. Agora, nas artes, a escultura resgata a estética clássica da antiguidade, a perfeição dos detalhes, o corpo humano como representação da divina criação. A arquitetura, pela primeira vez concebida sob esse olhar artístico, assume a ideia de geometrias divinas, simetrias e proporções perfeitas, como eram os edifícios romanos que sempre existiram lá na Itália.
Na pintura, a característica medieval bidimensional e a proporção simbólica, onde quem tem maior valor aparece mais na foto, dá espaço para profundidade, perspectiva a partir de um ponto de observação e proporção real. A anatomia se configura um estudo comum aos escultores e pintores. Isso aí. Até a próxima, então.